Essa cerimônia organizada pela Comissão Municipal da Verdade do município de Macaé. Este evento aqui hoje, que são os familiares dos 6 parlamentares que foram caçados em 1964. Caçada pela ditadura militar do Brasil. E entregando, então, conduzindo finalmente o relatório à Comissão Estadual e Nacional, para que ali sim o Ministério da Justiça, as forças maiores, possam tomar as decisões necessárias em relação a isso. Hoje, nós estamos, ainda que simbolicamente, reparando uma injustiça das muitas, das centenas, das milhares que foram cometidas no período de arbítrio, no período em que esse país viveu as trevas de uma ditadura. Nos lembramos dos atentados terroristas que foram cometidos contra a Ordem dos Advogados do Brasil, em 1980, que vitimou Dona Lida Monteiro. Nos lembramos do atentado ao Rio Centro, aliás, felizmente um atentado fracassado em 1º de maio de 1981, que vitimaria milhares de jovens. Para dizer tudo que a gente vive, que a gente sente nesse momento marcante. Sucesso! Muito feliz que você está assumindo aqui a presidência. Verdade, não mais oprimindo as famílias. Nós pudemos observar aqui a história, com H maiúsculo, contado pelo processo investigativo. Não vou aqui citar nome, mas filho de um desses vereadores caçados, e ela diz assim: Vânia, já não se faz mais política com ideal. Não dá nada. Aqui quem pergunta somos nós. Hoje nós tiramos da história de Macaé uma página negra, uma página suja, e que sofreram injustamente, pagaram por um crime que não cometeram. Do filme Batismo de Sangue, que conta a história dos dominicanos que foram barbaramente, assim como tantos e tantas brasileiras, nós exibimos ali, seu Lauro estava lá, alguns aqui também estiveram presentes, ali nos fundos do Ipiranga, nos fundos do nosso cárcere, do nosso... ali foram tantas lágrimas, tanto sofrimento, o campo de concentração que serviu de exemplo para Pinochet, seu Valdir, que não é uma disputa só de Macaé. A disputa política, ideológica, o enfrentamento que a gente precisa fazer todos os dias contra o poderio econômico, contra a ditadura internacional dos que mandam, dos que têm armas, dos que têm dinheiro, dos que têm terras, dos que lutam pelo petróleo a qualquer custo. E eles fizeram no Brasil com o Jango, fizeram na Venezuela, no Chile com Allende, fizeram em Pernambuco com Miguel Arraes. São 3 exemplos simbólicos que a nossa América Latina nos dá um grande ensinamento de resistência, de apontar para o futuro, para um futuro justo, igual, que respeite o seu povo. E aí não dá para a gente ser o único país na América Latina, Leonardo, que não conta suas verdades. O Brasil não consegue descortinar as coisas. E aí, Vânia, a gente tem um legislativo que deixa o nome do Dr. Cláudio Moacir no museu. E os debates democráticos cada vez mais esvaziados em horários que a população não pode participar e acompanhar. Para encerrar, uma saudação a todos vocês. É isso mesmo, não é agradecer, que vocês não têm que agradecer, mas é a gente entender que a luta política que a gente precisa viver, precisa fazer, Luciano, é entendendo quem é quem. E a gente não está falando em punição por punição, não está falando em retaliação, em vingança, ao contrário.
Quantos não foram punidos em nome de um Estado? Quantos não foram punidos de maneira terminal? Quantos desaparecidos na época da ditadura? Quantos desaparecidos ainda hoje? E nós precisamos dizer quem foram os aliados a eles, quem foi que fez isso, que cometeu esses tantos crimes aqui em Macaé, seu Lau, no estado do Rio de Janeiro, no país. Eu queria encerrar aqui dizendo que nós não queremos vingança, nós não queremos retaliação, não é nada disso, nós queremos justiça. E trazendo para o nosso dia, para os dias atuais, os desaparecidos da democracia. Os desaparecidos da democracia também precisam ser encontrados, contados, enterrados por seus familiares. Ainda temos hoje. E aí diminuem os números de homicídio no estado do Rio de Janeiro e aumentam os números de desaparecidos. É uma realidade que nos questiona. Que democracia e para quem é a democracia? A gente tem ouvido muito que acabou a ditadura e começou a corrupção no Brasil. Não foi a democracia que inventou a corrupção. Que isso fique muito claro. Porque é a propaganda que é feita pelos mesmos veículos de comunicação que com a ditadura se transformaram em impérios. E nós não podemos aceitar isso como verdade, porque é mentira. É mentira. Então, não foi a democracia que inventou a corrupção. E aí a ditadura militar que aumentou a nossa dívida, que aumentou a inflação, que deu terra para um monte de gente que não merecia. Então, eu acho que esses registros valem bastante. A nossa disputa é muito maior que Macaé, ela é muito além de Macaé. Macaé faz parte simbolicamente importantíssima desse momento. Mas eu queria lembrar aqui que Jesus Cristo, quando estava, nós estamos chegando aqui a Semana Santa, né? Jesus teve o direito de ser enterrado por seus familiares. José de Arimateia e Ivone, quem era o outro que foi junto com Jesus? Foi José de Arimateia e Nicodemos, que eles pegaram o corpo de Jesus e Pilatos que lavou as mãos, permitiu que Jesus fosse enterrado. Nós ainda hoje, seu Lauro, não estamos permitindo que nossos jovens, nossos pobres, os negros, os moradores das periferias sejam pelo menos enterrados por seus familiares, os amarelos. Então, queria que nós fizéssemos não só o registro daquela época, mas que hoje ainda precisamos reconhecer os desaparecidos da democracia e nos perguntar o tempo todo para quem é essa democracia e que a gente lute por dias melhores e continue semeando. Uma boa noite, muito obrigado, Marcelo.